Boa tarde! Estamos aqui para a nossa 17ª live dessa quaresma educativa com Santa Hildegarda. Hoje eu me atrasei um pouco, porque a gente está com instabilidade aqui na internet. Um calor infernal aqui, mas estamos aqui. Muito boa tarde, vocês que não me deixaram só. Sábado, 12h15. Convidem seus amigos, por favor, para fazer com que esse conteúdo chegue em mais pessoas, ainda mais pessoas. Estou procurando meus óculos. Não se esqueça que está no processo. Cuidado então com os acessos. Não queira tentar ser ativo. Hoje vai ser sem óculos, gente. Muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Todos muito bem-vindos. Vamos ver se eu consigo enxergar algo com este óculos. Consigo, não muito bem, mas consigo. Muito boa tarde, gente. Hoje nós vamos falar sobre os temperamentos frios. Sejam todos bem-vindos. Prometo que não vou me delongar nessa live hoje, porque eu sei que é sábado e vocês têm os compromissos de vocês. Sejam bem-vindos. Vou tentar ler aqui porque tá difícil com esse óculos. A vida é curta pra viver assim, à toa. Você vai se frustrar. Não sei onde que eu coloquei o meu. Sejam bem-vindos, convidem seus amigos. Hoje vai ser bem interessante. Hoje nós vamos concluir essa análise, né? Pra gente conseguir verificar aí quais temperamentos são dominantes, quais aportes são dominantes na nossa constituição. Vocês estão me ouvindo e vendo bem? Santa tarde. Estou tentando enxergar com óculos não apropriado. Não muito apropriado. Boa tarde, Ana Lu. Boa tarde, Denise, Felipe Regarde, Vera Lúcia. Vamos lá, gente. Já que vocês me ouvem, me veem bem, eu não vou me delongar mais. Esperamos você pegar os óculos. Gente, deixa eu tentar encontrar onde que ele tá, porque esse daqui não é bacana. Peraí. Prontíssimo, voltamos aqui enxergando. Procurar os óculos. Todo mundo aí, o que foi? O que aconteceu? A mulher sumiu, né? Então pronto, gente. Está aqui. Muito boa tarde, Nina, Maria de Fátima, todos vocês. Porque eu estava com óculos aqui que não dava para ler aí, sabe? A gente chega a uma certa idade que tem que ter um óculos para perto, um óculos para longe, um óculos para meia distância, um óculos para de dia, para de noite. Então, muito boa tarde a todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre os temperamentos frios e vamos conseguir traçar, né, alguns paralelos aí para quem ainda está com dúvidas sobre o seu temperamento, né?
Ontem nós falamos sobre os temperamentos quentes, né? Falamos ali sobre os sanguíneos e os coléricos, certo? Achou? Achei. Falamos sobre os sanguíneos e os coléricos, né? E ficou bacana, né? Acho que todo mundo entendeu. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os temperamentos frios. Sobre os temperamentos frios e tentar traçar um paralelo aí, né? Porque existem aportes que são compartilhados entre eles também, né? Então aqui ontem nós falamos sobre sanguíneos e coléricos e hoje nós vamos falar dos frios, que a gente vai ter o quê? A gente vai ter os fleumáticos e os melancólicos. Esses dois, gente, são assim, eu acho que até incompreendidos aí por muitas pessoas, né? As pessoas geralmente traçam críticas demais a esses dois temperamentos, pelo menos em relação aos de fogo, eu percebo muito, em relação aos quentes, né? Eu percebo muito isso, porque se atribui muito ao fleumático a questão da preguiça, né? E ao melancólico a questão de ser resmungão, de ser pessimista, não é verdade? E na realidade não é isso, né? Tanto qualquer um dos temperamentos vão ter aí as suas más inclinações e as suas boas inclinações. A nossa tendência é só ver o problema, né? É enxergar só o problema, enxergar o defeito. Então, o que a gente vai entender aqui, nesse primeiro momento, né? É que esses aqui, que são quentes, eles expandem, né? Eles vão ser para fora, eles vão expandir, eles vão comunicar, eles vão ter uma ação ativa, eles vão ser do movimento. E esses dois aqui, em função do frio, eles vão contrair. Basta a gente olhar para o movimento da natureza para saber como é que eles vão se comportar. Os temperamentos quentes e os temperamentos frios. No calor, qual que é o nosso comportamento? Qual é o comportamento das pessoas, né? Na energia do calor, diante do calor, né? Isso tudo, quando você vai colocar algo para queimar, na hora que você vai colocar uma carne para fritar, né? Ela expande. Tudo expande no calor. Você coloca o grãozinho de arroz ali na água e cozinha, colocou calor ali, ele vai expandir. O ferro, quando você coloca no fogo, ele expande. Tudo expande no calor. Quando a gente vai ver ali esses trabalhos que são feitos em vidros, vocês já viram que coisa linda? É muito bonito ver aqueles muranos sendo trabalhados ali. Mas isso acontece por quê? Porque o vidro ele expande ali no calor e você pode modelar. Já no frio, o que acontece com o frio? Tudo contrai, né? Tudo é para dentro, tudo é interno. E esses dois aqui são a característica do frio. São a característica do frio. Porque eles são para dentro. O fleumático, ainda que ele se comunique, porque ele tem uma facilidade de se comunicar maior do que o melancólico, né? Por quê? Dorothy tá nos gritos ali. Tem uma maior facilidade de se comunicar por causa do elemento úmido, por causa da umidade. Então ele vai ser naturalmente mais simpático. Travou? Tá travado, gente? Está travado? A Maristela falou que travou. Tá travado? Ou é a internet dela? Posso continuar? Não, né? Então vou mandar ver aqui. Pra mim não. Então beleza. Beleza. Aí quem estiver achando que tá travado, vai estar travado, não vai ouvir o que eu vou falar. Tá normal. Aí eu falo, desliga e entra de novo. Mas, então vamos embora lá. Aí esses aqui são internos. Você nunca vai saber o que está acontecendo direito com esses dois aqui, porque é para dentro. No fleumático, você nunca sabe o que está acontecendo.
na cabeça dele? Teve dificuldade para entrar? Então, bora lá. Sim, tinha travado. Uai, gente. Bora lá. Aí, o que ocorre? No fleumático, você nunca sabe o que está acontecendo ali, né? Um bom exemplo. A gente olha para um rio. Você olha para o rio, você olha para o mar, né? Você não sabe o que está acontecendo internamente. Você tem aquela visão, às vezes calma, né? Às vezes tranquila daquilo ali, mas você não sabe o que está acontecendo com eles. Ali internamente você não sabe o que está acontecendo. Com o melancólico também, às vezes muito pior, porque o melancólico, além de frio, ele é seco. Então, ele expressa, inclusive, muito menos do que o fleumático. Ele vai expressar muito menos. A diferença é que o fleumático você consegue ali colocar, ele é mais adaptável do que o melancólico, por causa da umidade. Você olha para a água, você pega a água, ela não briga com o meio. Ela não discute com o meio, ela se adapta, né? Você coloca a água numa caixa, ela vai ficar ali dentro daquela caixa. Você coloca a água no cilindro, ela vai ficar ali no cilindro. Então, ela não discute com o meio, ela não tem resistência com o meio. Entende? Já no frio do melancólico, que tem uma estrutura seca, porque a terra, né? A terra é fria, mas ela vai ter resistência. Ela tem resistência a algumas coisas, entendeu? Todos os temperamentos, na realidade, nós estamos falando aqui, precisam ser trabalhados. No caso melancólico, ele precisa trabalhar a questão dessa resistência, inclusive, né? Não só da questão de ser interno, muito lá dentro, porque a diferença dos dois aqui é que a gente não sabe o que está acontecendo dentro de cada um deles, porém, dentro do melancólico aqui, ó, tem 1000 vozes. Dentro aqui da mentezinha do melancólico tem 1000 vozes. Do fleumático não tem voz nenhuma, só tem a dele. Não tem voz nenhuma, a não ser a dele. Existem excelentes características em cada um deles aqui, porque se a gente for olhar no melancólico, você vai encontrar estrutura, você vai encontrar coisas relativas aqui à durabilidade, à estabilidade, porque eles são pessoas estáveis, né? Eles vão te dar uma estabilidade, confiança, eles trazem isso tudo, fidelidade, amizade, lealdade, né? São essas características dos temperamentos que são mais frios e mais rígidos. Porém, eles vão ter muita dificuldade de aceitar mudanças. A minha mãe fala que eu sou fria, mas por dentro eu vou morrer com a situação. Justamente, diferentemente do colérico e dos temperamentos quentes, né? Não quer dizer que o melancólico, que geralmente o melancólico vai falar, eu sou muito irritado. Ele é muito irritado, sou muito bravo. É mesmo, mas é lá pra dentro. Ninguém vê essa braveza, porque ele não expressa. Então, dentro dele acontece muita coisa. Dentro dele acontece muita discussão. Dentro dele tem 1000 vozes falando, deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. E na maioria das vezes, as vozes cobram dele. Cobram dele mesmo. Entendeu? Enquanto o colérico, ele culpa outras pessoas, o melancólico tende a culpar a si mesmo. Tende a culpar muito a si mesmo. O fleumático, ele já está ali interno, ele não está ligando para nada, ele não está nem percebendo, né, o que está acontecendo na maioria das vezes. Você fala uma coisa para ele, ele ouviu,
e saiu no outro ouvido, ele tá tranquilo, ele tá sussa. Isso é muito bom por um lado, mas é terrivelmente maléfico para o outro lado. Por isso que isso precisa ser dosado, isso precisa ser trabalhado, né? Melancólicos precisam de uma positividade. Isso. Na realidade, não é uma coisa realista, é uma coisa realista, às vezes pessimista. Por quê? O colérico, o melancólico, ele tende a ser muito metódico, né? A fazer aquela coisa compulsiva certinha. Então, por exemplo, ele sai de casa, ele toma café, ele pega... Tanto é que se você olhar as pessoas que têm toque, na sua maioria, são melancólicos. Por quê? Eles desenvolvem aquela coisa de fazer a coisa muito perfeita. Tem que estar muito perfeito no tempo certo. E aí, se de repente aconteceu alguma coisa, ele deixou de fazer alguma coisa e deu errado, ou por exemplo, saiu de casa e aí bateu o carro, ele vai falar, tá vendo? É porque eu deveria ter feito tal coisa, se eu tivesse feito isso, porque eu deixei de fazer aquilo. Normalmente é isso, ele não vai ver a circunstância num todo. E ele tem mais dificuldade, igual eu falei aqui que o colérico, ele tem uma dificuldade de relacionamento, né? O melancólico tem muito mais essa dificuldade de relacionamento. Muita dificuldade de socializar, de estar ali, de ser visto, né? Depois eu dou alguns exemplos aqui. Já que o fleumático, apesar de ser frio, ele não tem essa dificuldade de socialização. Ele é agradável, não estou dizendo que o melancólico não seja, mas ele é tipo colérico aqui, não é aquela pessoa que chega no lugar e você já quer abraçar. Aqui, o sanguíneo e o fleumático sim, porque eles têm essa coisa afável da umidade, de trazer as pessoas para si, de ser envolvente. Mesmo que você não saiba o que acontece aqui, é como olhar para um rio, né? Você tem vontade de mergulhar, que parece tão tranquilo, aquilo te dá paz, aquilo te dá tranquilidade. Você quer mergulhar ali naquele rio, ainda que às vezes te represente um perigo, né? Que você não sabe o pé que tem ali, você não sabe o que está acontecendo ali dentro. No fleumático isso acontece, nos dois isso acontece, né? Nos dois. Um porque não se expressa e o outro porque não tem vontade de fazer isso. Um tem dificuldade de comunicar isso, ele quer, ele tem a energia ali dentro, ele quer. Esse daqui não tem energia nenhuma, ou muito pouca energia, né? A energia dele é mínima. Então, ele quer gastar com ele, com as coisas que são importantes para ele. Tá? E esse temperamento aqui, ele tem uma dificuldade grande de ouvir a necessidade do outro, entender a necessidade do outro, quando essa necessidade depende de um movimento dele. Porque entra no ouvido e sai do outro. Para ele tá tudo certo. Entendeu? Esse aqui vai prezar muito pela paz, pela tranquilidade. E se você desequilibrá-lo muito, né? Você perde essa pessoa aqui. Você perde completamente essa pessoa aqui. Porque ela não se manifesta, ela não fala o que está acontecendo. É como quando você coloca uma água no fogo. O que falou aqui? Equilibrar. Eu preciso urgente de me equilibrar. O melancólico se culpa muito. Precisa levar a vida mais leve, não se preocupar tanto. A aurora chegou, boa tarde. Também pode se vitimizar. Tanto o melancólico quanto o sanguíneo pode se vitimizar, tá? Eles podem se vitimizar por N razões. Mas a questão do melancólico é
reclamar demais. Ele reclama de tudo. Aí ele acha que ele é culpado e que não deveria isso, que isso nunca tá tão bom quanto ele acha que deveria estar. Só que você vai encontrar nele uma estrutura, né? Uma estrutura. São pessoas que vão te dar a estrutura. Os melancólicos dificilmente vão culpar os outros. Eles podem reclamar dos outros. Eles podem ser reclamões. Mas culpar quando algo dá errado, não. A tendência é culpar a si mesmo. É culpar a si mesmo. Por exemplo, um colérico no ambiente de trabalho, administrando uma equipe. Ele vai passar a tarefa tal. E ele vai achar que todo mundo tem a energia dele para realizar as coisas. E ele vai ficar cutucando aquele povo ali, ó, se não saiu ali na hora, né? A culpa é de quem não realizou. E às vezes ele até designou errado para a pessoa, né? E ele tem dificuldade de perceber isso, que de repente ele direcionou de forma errada. Mas ele vai culpar os outros. O melancólico, ele é um excelente administrador. Ele é um excelente líder também. Porém, ele é mais fechado. Ele vai ter mais dificuldade de cobrar do outro. E ele vai cobrar sempre de si. Ele sempre vai achar que ele não agiu, ele não explicou direito, ele não fez direito, ele poderia ter feito assim, poderia ter feito melhor, entendeu? E ainda que ele veja um problema no outro, ele vai ficar resmungando, ele tem aquele resmungão, tende a ser bem resmungão, tende a ser assim, insatisfeito. Ah, isso aqui não, né? Vai para uma festa, demora muito aí, porque ele não gosta. E se chega na festa, acontece algum problema, eu falei que eu não deveria ter vindo, eu sabia que eu não deveria ter vindo. Inclusive tem aquele meme, né, daquele desenho antigo, ó vida, ó dor, ó azar. Claro, gente, que isso aí é o macro, né? A gente tá fazendo, por isso que eu não gosto de meme, a gente faz como uma caricatura, não é verdade? A gente faz como uma caricatura. Você olha lá, a pessoa tem um nariz grande, eu tenho um nariz grande. Se forem fazer uma caricatura minha, óbvio, o nariz vai vir muito maior do que é. Mas isso não é a representação real da realidade, né? É uma coisa gigantesca demais para caracterizar algo que realmente existe, mas não é daquele tamanho. Então, os memes são assim. Igual aí a Ana Lu falando que não gosta de festa. E geralmente os melancólicos não vão gostar. Isso não quer dizer que eles não vão gostar de ir numa festa, de estar com os amigos, de estar partilhando as coisas. Óbvio que vão. Mas eles não são aquelas pessoas sociáveis. E o que vai curá-los é justamente a socialização, que vai trazer essa maleabilidade para eles, né? Nada melhor do que um sanguíneo para um colérico, para um melancólico. que é o completo oposto, né? Então, eles vão nem sentir a pandemia. Geralmente, os melancólicos adoraram a pandemia. Oh, graças a Deus! Não vão para lugar nenhum mais. São perfeccionistas ao extremo. Principalmente com eles, consigo. Então, nunca tá bom. Eles vão implementar um negócio, nunca tá suficientemente bom. E às vezes não realiza. O fleumático tem muito isso também. Só que o fleumático é tipo assim, é meu tempo. Não, vou esperar mais um pouco. Então ele tem muito plano, ele planeja muito, eles são muito inteligentes, só que eles não têm aquela energia da ação. Não tem aquele fogo da ação. Você pode aquecer um fleumático? Pode e deve. Só que o que acontece quando você aquece uma água, né? Você colocou ali a água, eu gosto de dar esses exemplos toscos para vocês entenderem. Você coloca ali uma água na panela e liga o fogo. Chega um ponto que a água aquece e que fica um calor gostosinho, não fica? Aquele calor bom de às vezes você tomar um banho morninho antes de deitar. Se você deixa muito tempo,
aquela água começa a borbulhar. A água começa a borbulhar, ela pode te ferir porque aqueceu demais e ela pode desaparecer da panela, porque se aqueceu muito, ela some da sua vista. E quando isso acontece com o fleumático, que você fica ali, ali, que a gente tem que ficar fazendo isso, né? Senão ele não sai do lugar. E o fleumático, ele quer paz, ele quer sossego. Vocês imaginam, a idade, né, que vai compreender esse temperamento é lá na velhice. O que o velho quer? O velho quer paz. Ele quer paz, comida e banheiro limpo. E cama cheirosa. É o que ele quer. Paz, cama limpinha, banheiro limpo, comida quentinha. É isso que ele quer. Então é isso que o fleumático quer. Ele quer sossego. E se você ficar atazanando muito a vida, cobrando uma coisa que ele não tem condições de fazer, e ele não tem condições de fazer porque ele não tem energia, e ele não percebeu ainda que ele precisa dessa energia para fazer alguma coisa, porque depende da vontade, né? A pessoa tem que ter vontade. O Regard até falou aqui, isso precisa ser trabalhado. Cada um de nós precisa trabalhar aspectos negativos do seu temperamento, certo? E o que é que a gente precisa para trabalhar isso? Reconhecer que aquilo é uma inclinação ruim e que está prejudicando a sua vida. Então, se essa lentidão, se essa falta de energia, se ele está se afastando das pessoas, estou falando do fleumático, não é um problema para ele, ele não vai mudar. Então, por ser sistemática, eu não consigo fazer muita coisa. E consigo falar o que eu estou sentindo, mas para quem eu conheço, Gisele. Exatamente. Não estoura assim. Para estourar demora. Gente, qualquer um de nós pode estourar. E isso que você falou aqui, Ana Lu, é a característica. Não quer dizer que o melancólico, ele nunca vai falar o que ele está sentindo. É óbvio que ele vai falar. Não quer dizer que o fleumático também nunca vai expor os seus sentimentos. Ele vai falar quando aquilo for muito importante para ele. Quando a pessoa em questão for muito importante para ele. A pessoa que se relaciona amorosamente, né, com um fleumático, dificilmente vai ouvir uma declaração de amor. Aquelas, né? Porque eles não têm muita necessidade de ficar falando sobre o que eles sentem para o outro. Eles têm muita dificuldade não é dificuldade, eles não têm vontade, eles não veem a necessidade de fazer isso. De falar, olha, você é muito importante para mim, eu te amo. Não, são pessoas agradabilíssimas, envolventes, mas elas não vão se manifestar o tempo inteiro. O melancólico vai ter dificuldade também de expressar isso, mas para ele é uma dificuldade, ele não consegue romper, porque está ali dentro dele, né? E como ele se culpa muito, ele tende a ter mais preocupação com o que pensam dele do que o fleumático. O fleumático tá nem aí com o que pensam dele, ele nem percebe que pensam alguma coisa dele. Ele nem percebe, entendeu? Porque ele tá ali no tempo dele. Então, a gente muda quando a gente precisa, quando a gente entende e a gente precisa, sente que precisa. Porque está sendo um problema, que aquela inclinação está sendo um problema. Eu não desenvolvo na minha vida porque eu faço projetos e eu não consigo concluir esses projetos porque eu fico aqui esperando, ruminando, deixando ele ficar perfeito demais e ele não sai do lugar. Entendi, a pessoa faz toda a diferença. Exatamente. Melancólicos amam aprofundar. Exatamente. Gente, melancólicos, por serem secos, coléricos também tem isso.
eles gostam de aprofundamento. Eles gostam de conversas, sabe aquelas conversas que vocês vão ter para falar tudo de coisas assim? Vocês vão ter com melancólicos, né? Minha amiga que faleceu, todas as vezes, até quando eu olho para a estrutura, né? Porque a gente pode reconhecer o melancólico pela sua estrutura física também. A gente, eu me lembro muito dela, né? Porque eram umas conversas mais profundas que eu tinha sobre tudo. Conversas profundas você consegue ter. Né? Isso não quer dizer que você não vai ter uma conversa profunda com o fleumático, você consegue ter também. Só que os aprofundamentos maiores são com melancólicos. Eu vou ter que rever essa live várias vezes para ver todos esses pontos e buscar onde eu posso. Tem outras lives sobre temperamento também, tá? Que podem te ajudar. Então, gosta muito de papo cabeça, gosta daqueles papos, né, na lua acima da média. É um papo, por isso que a gente fala que eles não são tão sociáveis, porque não são aqueles caras que você vai levar para um boteco e vai ficar escutando música aleatória. Ele tem necessidade de conversar e que o contato com as pessoas traga para ele uma coisa que seja mais elevada. Nesse aspecto, nós vamos falar que existe aí o inversamente proporcional. O que eu quero dizer do inversamente proporcional? O melancólico, ele é o elemento terra, né? Se você olhar para o físico dele, o rosto dele está levando para baixo, né? O rosto dele, os olhos são para baixo, né? O desenho do rosto é para baixo, o corpo dele é para baixo. Eles são longilíneos, tendem a ser magros e para baixo. Por quê? Estão ligados à terra. É mesmo. Depois eu vou trazer as características físicas aqui também. Estou falando aqui do melancólico. Então, eles tendem a ser muito para baixo, muito ligados, né? Por quê? Porque é terra. Né? Eles tendem a envelhecer mais rápido, ter aquela coisa do bulldog aqui, né? E o fleumático também tende a ter isso, só que o fleumático é mais bochechudo, mais gordinho, né? O rostinho dele é mais gordinho, ele tende a ter uma barriguinha aqui maior. É exatamente só no meio das pessoas que ela confia, porque o melancólico é muito desconfiado. Ele é muito desconfiado, entendeu? Ele é muito desconfiado. Então, ele só vai se manifestar muito nos lugares que ele confia, né? E ele é um ser que age com frieza, como eu falei. Ele é frio e é seco. Vocês imaginem um gelo. Pega o gelo, quando você coloca o gelinho lá no congelador. Naquele primeiro momento que você tira, o que tem ali? Ele não tá molhado, né? Ele tá, né, duro e gelado. Então aquilo ali pode te machucar. Aquilo te queima, né? O frio do outono, né? Aqueles momentos frios do outono, eles queimam a nossa pele, ressecam a nossa pele. Melancólicos são de pouquíssimos amigos. Pouquíssimos. Eles podem até socializar, mas as pessoas com as quais eles dividem as coisas que são importantes são poucas. São poucas. Então, como eu falei para vocês aqui da questão dos temperamentos, né? Quando a gente vai falar ontem, temos os aportes. Aí, acho que alguém aqui perguntou, eu não sei se eu sou colérica, se eu sou melancólica. Por causa do quê? Por causa do elemento seco. Por causa do aporte seco. A tendência é ter essa confusão, porque se você é colérica e tem um aporte muito próximo do seco, você é mais seca do que quente, você tende a imaginar, a perceber características em você que são muito próximas aqui ao melancólico. Mas o que vai definir a sua expansão? Você é seca, mas você expande, você comunica, você chega, você, né, tem essa necessidade de fazer as coisas, de realizar as coisas.
O elemento terra não, porque ele tem a frieza em si, né? Aqui do sanguíneo também é a mesma coisa, tem essa proximidade por causa da água, por causa do elemento água. Só que o sanguíneo é muito agitado, ele tem muita energia e o fleumático não tem energia. São aquelas pessoas afáveis, todos são aquelas pessoas afáveis, boas de abraçar, né? Mas aqui, esse não tem energia nenhuma para nada. Esse fala que vai fazer e não faz, mas ele agitou todo mundo, ele colocou gente para fazer e ele não vai porque ele está fazendo outras coisas. Esse daqui ambos tendem a não ter continuidade, né? A não estabelecer uma rotina. Esse porque não dá conta, porque ele tem dificuldade de caminhar. E esse daqui porque a energia é tão grande que ele quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E tudo para ele é importante e ele se esquece. Ele se interessa por muitas coisas. Esse daqui já não se interessa por tantas coisas, mas ele tem dificuldade de realizar as coisas pelas quais ele se interessa. Para ele realizar alguma coisa demanda muito tempo. Então ele precisa de alguém que esteja o incentivando a sair, né? Mas que não seja essa pessoa que vai ficar ali cutucando o tempo inteiro, porque senão ele pode estourar, né? Porque a gente consegue conter uma água, na verdade. Você olha para um rio, você consegue conter aquela água. Só que, vocês já viram o estouro de uma barragem? Quando estoura a barragem, que aconteceu alguma coisa que você nem sabe por que aquela barragem estourou. Você não sabia, a água estava tão tranquila. De repente, aconteceu alguma coisa ali, estourou a barragem. E na hora que estoura aquela barragem, alguns animais que estavam ali morrem, muita coisa é perdida, lama sobe para cima, entra para dentro das casas, não é verdade? Isso acontece. Por quê? Porque a água não se manifesta, ela não fala o que está acontecendo ali dentro, ela não discute para resolver. Fleumático é como se fizesse tudo com calma. Faz tudo com calma. O problema é quando é uma calma deles, né? Muito deles, e que, assim, para temperamentos mais quentes, como os fleumáticos e os sanguíneos e os coléricos, né? Isso é até admirável, porque às vezes a gente nem respira, né? E eles já respiram com calma, já fazem aquela coisa com calma, já tem aquela coisa da voz da meditação, não é? Eu tenho uma dúvida. Eu chego chegando, quando eu conheço a pessoa e gosto de abraçar, mas no dia a dia eu não gosto de contato físico com alguém que faz isso comigo. Bom, gente, essa questão do contato, por exemplo, tem muitas coisas. Quando a gente está falando aqui, nós não somos só temperamento, né? Muito te perdoar, não sou colérica, eu sou sanguínea. Então, pode acontecer que essa coisa do contato vem de várias coisas. Pode vir da criação, se você teve uma criação que foi muito reprimida, se você sofreu algum tipo de trauma na infância. Então, isso tudo pode se refletir nessa questão do contato. Então, nós não somos só, isso não é uma tabela, isso não é uma regra, né? Nós estamos falando da energia. A sua energia é daquela que quer abraçar, que quer ir, né? Porque do colérico não é. Do melancólico não é. Ele não tem essa vontade, aquele negócio que fala assim, nossa, eu quero abraçar essa pessoa. Não tem. Ele pode ficar tranquilamente só conversando ali de longe e todas as coisas acontecerem ali para eles. Porque isso não é uma necessidade. Não é algo que vem de dentro dele. Uma vontade que brota. Isso não quer dizer que ele não vá abraçar. Mas não é algo da energia pura dele. Entendeu? Exatamente, são muitas circunstâncias. Então, o que vai acontecer é aqui. É o que eu sinto, né? Por exemplo, eu dei o exemplo para vocês do carro lá, né? Pá, pá.
Se isso voltasse a acontecer hoje comigo, que eu bati, né, ali na traseira do carro. Se isso voltasse a acontecer hoje comigo, né, muito provavelmente, muito certamente, o meu primeiro desejo seria esse. Trocentos anos atrás eu fiz isso, né? E hoje o meu primeiro desejo do impulso da minha energia seria esse, pegar o carro e ir lá e pá. Eu faço isso? Não. Mas meu desejo é esse. Se a pessoa vem aqui e ofende alguém que eu amo, o meu desejo é dar na cara dele. O meu desejo é dar na cara. Eu faço isso? Não. Por quê? Porque eu aprendi a controlar isso. Mas a energia para defender eu tenho. E ela vai vir. E ela vai vir. Entendeu? É sobre isso. É sobre isso que eu estou falando. Dá para compreender ou ficou difícil? Do fleumático, por exemplo, não vai vir essa energia. Não, do jeito que vem num colérico e num sanguíneo, não vem. Não vem. Isso nasce, né? Nasce. Talvez, Silane, isso aí venha em você, vem aquela necessidade de abraçar e ela é interrompida por algum padrão, né? Que você colocou aí. Olha, eu não devo abraçar estranhos, né? Não devo abraçar qualquer pessoa. Já aconteceu de eu ser assim e eu me machucar, então eu resolvi me preservar. Mas o desejo, aquela coisa é inata em você. Você tem essa energia, entende? Então, a gente vem com essa coisa, como eu falei para vocês, é a energia, é aquele padrão, é aquilo que você vai sentir num primeiro momento, né? É o impulso para a vida. O melancólico, se acontece uma coisa dessa, ele vai levar ali para dentro, vai ruminar aquele negócio, diferente do colérico, porque ele não vai ter, ele vai embranquecer o colérico, ele vai avermelhar e né? É sangue que vem para cima. O melancólico, ele já vai internalizar aquilo, ruminar, e muito provavelmente ele pode traçar, se ele não estiver equilibrado, um plano maquiavélico para matar aquela pessoa. Porque está dentro dele isso. Aquele desejo, porque ele tem essa energia, ele gosta da justiça, mas o tempo de ação dele é bem mais lento. Ele consegue levar para dentro, ruminar e agir. Por isso que os grandes psicopatas e assassinos são melancólicos. Ai, não reage o melancólico não reage de pronto. Santa Hildegarda, ela tem uma descrição muito boa quando ela vai falar dos melancólicos e dos coléricos, né? E é justamente isso que eu estou falando para vocês. E é o que acontece com o colérico. Ele vai se inflamar, o rosto dele vai ficar vermelho na hora, né? Se acontecer alguma coisa que seja grave, e o melancólico ele vai embranquecer. Isso vai ficar claro no rosto de cada um. Ele vai empalidecer e ele vai internalizar aquilo. Ele vai internalizar. Eu ia atrás, anotava a placa. O melancólico, mesmo em situações de injustiça, ele consegue ser racional. Exatamente. Ele consegue paralisar. Ele consegue ver, né? E ele consegue traçar uma injustiça. Mas aqui, Márcia, você está falando, eu anotaria a placa. Qual que é a primeira emoção que vem?
o cara bateu em você, aí ele olha pra ti e fala assim, encosta pra gente conversar, encosta, vamos conversar que eu vou acertar com você. Aí você encosta. No que você encosta, ele passa e fala assim, otária, dançou. Você só ia pensar assim, ah, vou anotar a placa, depois eu vejo com isso. Se você fizesse isso, eu vou dizer que você é bem uma fleumática bem resolvidinha, né? Que o sangue ferve, meu filho. O sangue ferve. O desejo é de matar. E é isso que eu tô falando. Vem o desejo. Vem o desejo de fazer isso. Entendeu? Vem o desejo. É sobre a primeira energia que vem. Não quer dizer que você vai reagir dessa forma. Porque a gente é adulto, a gente aprende a controlar o primeiro impulso que vem na gente. Mas o desejo de esganar vem. Você quer matar. Você quer ir atrás. Você quer pegar o carro e bater até ele parar. Sou uma melancólica. Guarda 100 anos para trocar por um dia aí, tá vendo? Pois é, então é isso, é sobre isso, é o que vem primeiro. No fleumático, geralmente, quando tem essas discussões, quando tem algo que significa, ele vai pensar sobre isso um tempo depois. Ele vai pensar sobre isso um tempo depois. Vai, gente, a pessoa falou tanta coisa pra mim ali naquele dia. Um mês depois, eu poderia ter falado isso, poderia ter falado aquilo, poderia, né? Tem até um meme, né? Que a pessoa ouve alguma coisa e um mês depois ela liga para dar a resposta, né? Quando algo me deixa nervosa, normalmente eu choro. Pode acontecer muito com os melancólicos isso, tá? Podem ser chorões, sim. E tem um negócio interessante no melancólico, que quando ele tá assim, é isso aí que tem que vigiar, tá? Como ele internaliza, ele gosta daquela coisa. Ele gosta do sofrimento. Ele gosta de sofrer, de ruminar aquele negócio, ele gosta. Se alguém vem consolar, ele tende a ficar com raiva. Essa minha amiga mesmo que faleceu, algum tempo antes dela falecer, ela teve um problema, uma decepção muito grande com o relacionamento, né? E a pessoa fez algo absurdo com ela. E eu me lembro que, né, a gente foi conversar e eu olhar assim, esse aspecto é assim, ela chorando, papapá. E num determinado momento ela, nossa, realmente você tem razão, você é isso, você é aquilo. Passou 15 minutos depois, não, eu tenho que isso, porque não gosta de sair daquele ciclo. Então o melancólico tende a ficar muito tempo num ciclo de sofrimento. Tende a demorar mais do que outras pessoas a encerrar um ciclo, porque rumina muito. Geralmente fleumáticos gostam de evitar problemas e deixam para lá. Não é nem questão de evitar, eles não percebem. Para eles aquilo não é o problema. E é o que mata o resto em volta. Porque para todo mundo, né, às vezes é um problema aquilo. Para eles não se afetam com aquilo. E eles tocam a vida tranquilamente e tá tudo certo. Não acho que sou colérica. Acho que sou uma colérica comedida. A tendência é essa, né? A gente buscar a santidade. Eu tô descobrindo um fleumático. Eu fico remoendo como poderia ter resolvido a situação. Na realidade, fleumáticos não tendem a remoer, não, tá? Eles não tendem a remoer. Quem tende mais a remoer uma coisa é o melancólico. É bom você analisar isso aí. Fleumáticos não tendem a remoer, não. Eu choro porque eu não consigo matar.
acho que eu sou sanguínea. Gente, se o povo chorando que não consegue matar, eu tô com medo de vocês. Aí gosto de sofrimento. É por aí mesmo, gosta de sofrimento. Se você vai tentar consolar um melancólico, é uma coisa. Não me consola, não me consola. Eu vou, né, deixa sofrer, me deixa sofrer aqui. Desce uma cerveja com as músicas caipira aí, com as músicas de corno. Caipira não, caipira é bonito. Ah, coisa da pessoa que sou melancólica. KKKKK. Mata nos sonhos, meu Deus, gente. Tô com medo de vocês aqui, ó. Mamãe é fleumática. Fico remoendo e ela diz que não viu nada demais. Exatamente. Eles não vê nada demais. Mas, meu Deus, mas você tá tão estressada. Não precisa disso. Não sou de remoer. Mas estou pensando demais nas coisas. Não quer dizer, gente, que o fleumático ele não pense, né? Ele vai pensar. Mas ele não dá tanta importância, ele não sofre com aquela coisa, entendeu? Então é um tempo, ele não tem necessidade de reagir, ele não tem necessidade, vontade de falar. Não é uma escolha, ele não tem vontade. Não tem vontade. Assim como ele não tem vontade de comunicar o que ele está sentindo por você, porque ele te ama, ele não tem necessidade de estar comunicando que te odeia também. Não tem, que não gosta de você. Ele não tem essa necessidade. Né? Não é aquela coisa que o sanguíneo, eu preciso falar, a pessoa precisa saber que eu odeio, que eu estou sofrendo, que eu tô... Não tem. Ele não tem essa necessidade. O melancólico já tem a dificuldade de fazer isso. Ele gostaria de fazer, mas ele tem dificuldade de fazer. Então, dentro de tudo isso que nós estamos falando aqui, meu genro é fleumático e minha filha é sanguínea. Esse conhecimento é muito bom. Antigamente eu reagia mais. Os sanguíneos reagem muito, né? Agora deixa passar. E a idade vai nos possibilitando essa estrutura também. A idade vai nos dando uma estrutura, né? Parece tranquila, mas está sempre mexendo os pauzinhos por baixo dos panos, né? Tem a postura boa, se preocupa em fazer as coisas, mais necessidades, mais melancólica, mais manipuladora. Que temperamento, gente, veja bem. Aí você já tá falando uma coisa que não é do temperamento, tá? Viu, Mônica? Você tá falando uma coisa aí que muito provavelmente não é do temperamento. Não é uma característica do temperamento. É uma pessoa de caráter complicado. Aí a gente já tá pegando aspectos do caráter da pessoa que não necessariamente são do temperamento, tá? É a mesma coisa de falar assim, porque a sanguínea ela é assim, mas ela rouba as pessoas. Isso não é do temperamento, não é uma inclinação do temperamento, né? Claro que determinados temperamentos podem estar mais inclinados a determinados vícios, mas isso é um traço de caráter, tá? Que a gente tem que ver, não é da energia. Aqui a gente tá falando da energia que a pessoa tem, né? Então o colérico tem uma energia para brigar, tem uma energia para discutir, tem uma energia para ajudar o outro, para fazer as coisas acontecerem. Tramar contra o outro, fazer maldade para o outro, não é uma energia nata, né, de um temperamento, tá? Isso aí já é um traço de caráter complicado, né? Já é uma pessoa que tem problemas que precisam ser revistos aí e que não dependem só do temperamento, entendeu? Eu fico remoendo e depois eu deixo para lá. Não quero muito ficar batendo a cabeça nas coisas, não. Tem que ver, pode ser. E isso, tem transtorno mental demais, né? E transtorno de caráter, gente.
duas pessoas do mesmo temperamento se dão bem? Gente, qualquer pessoa se dá bem com algum... Fazem muito essa pergunta como se fosse signo, né? Até porque os memes, né, possibilitam essas coisas. Fica parecendo, né? É óbvio que um relacionamento de um colérico com um fleumático vai ser muito mais desafiador, porque eles são completos opostos, né? Só que eles podem se compensar, se dar uma estrutura nesse sentido, né? Quando um está disposto a completar o outro. Colérico com colérico pode dar super certo, quando eles estão dispostos a dar certo. A questão é, estão dispostos? Quão disposto eu estou a fazer com que o meu relacionamento dê certo? Porque o amor, gente, ele não é aquele negocinho que dá no estômago, da tremidinha de perna, da borboletinha ali. Não é isso, não. Amor é escolha. Porque a tremidinha de perna, o gostosinho, o gostar de dar beijo na boca, o sentir satisfeito, o sentir um arrepiozinho quando ele passa a mão em você, isso acaba com o tempo. Isso acaba, meu amor. Com o tempo, com os problemas, isso acaba. Então, amor é escolha. Eu escolhi estar com essa pessoa e fazer dar certo. E fazer dar certo. Então, isso é algo que ambos têm que ter. Porque se um só escolher isso, muito provavelmente não vai dar. Santa Teresa era melancólica e foi, né, santa. Santa Teresa d'Ávila, sanguínea, Santa Teresinha do Menino Jesus, melancólica. E olha que doçura de coisas que ela traz pra gente, né? Então a gente tem que estudar sobre isso e nos controlar. Eu sou sanguínea e o meu noivo é melancólico. Se dá muito bem, ué. São opostos, mas vocês se completam, né? E é o que eu falei aqui. É a questão da disposição de fazer dar certo. Parece que a vida fica mais fácil para o fleumático. Gente, eu acredito piamente nisso. Eu acredito piamente nisso. Para ele, assim, demora a ter cabelo branco. Que eu me lembro do meu relacionamento anterior, que eu sou muito agitada, eu tenho que correr, tenho que fazer, tem hora, tem isso, tem aquilo. Mas por que você tem que correr tanto? Por que você tem que correr? Você não pode fazer isso de forma tranquila? Eu não consigo fazer isso de forma tranquila, né? Gente, diante disso tudo que eu estou falando aqui para vocês, sim, a gente aprende um com o outro, olha aí, tá vendo? Por quê? Porque estão dispostos a, entende? Estão dispostos, e é isso que muda. Me identifiquei muito com o temperamento melancólico. Meu marido é fleumático. todo mundo põe uma risadinha na hora que vai falar que o marido é fleumático. Ai, fleumático é a personificação do de boas, suave na nave, tipo assim, né? Tipo isso mesmo. De boas, não tá acontecendo. O que foi? Explodiu? Não é possível mesmo? Mesmo? Quem vai lá socorrer, né? Então, a gente tem que aprender com todos os temperamentos. E o que eu quero dizer aqui para vocês, pra gente finalizar essa etapa, sabe? Isso para nós sanguíneos é uma coisa de ficar doida. O sanguíneo de ficar doido, colérica de ficar doido, né? O que eu quero dizer para vocês? Diante desses aspectos que nós estamos falando aqui, né? Sobre os temperamentos. Que óbvio, né? Que isso aqui não esgota. A gente deveria ficar aqui um tempão falando de um único temperamento e aspectos e níveis que podem variar em cada um deles, né? E outras coisas que influenciam, como a linguagem do amor, a linguagem da alma, né? A criação,
né? E aspectos da personalidade do caráter que são moldados ali na infância, à luz de tudo que a gente já falou ali de Santo Hildegarda, daquelas etapas, daqueles níveis, né, espirituais. A gente tem que entender isso, como que isso reage ali no corpo. O que eu quero dizer para vocês é que cada um de nós, independente do temperamento, nós vamos ter más inclinações, né? E tem aspectos em nós que são horríveis. E são horríveis para outras pessoas, né? Por exemplo, o melancólico, ele muitas vezes não vai gostar dessa agitação e desse calor do colérico, né? O fleumático também pode não gostar disso do colérico, né? Nós tendemos no mundo que a gente vive, a detestar aquela calma ali do fleumático, como nós estamos falando aqui, né? Muita gente tem impaciência com o fleumático, porque ele não age, não sai ali do lugar, né? Ali do sanguíneo, a questão de socialização, de conversar, de comunicar demais, né? Acho que sanguíneo é do grupo feminino. Os temperamentos têm uma ligação com isso. Eu vou explicar para vocês também sobre isso. Então, cada um tem um aspecto ali negativo, né? Falar ali, porque o melancólico reclama, que é tudo perfeito, não faz a coisa acontecer por causa disso. O que eu quero dizer para vocês é que dentro da gente, né, dentro da nossa constituição, tem uma energia que foi Deus que colocou. Não interessa o que o outro tente fazer com ela. Não interessa o que o outro diga a respeito daquilo que você é. Importante é você identificar isso e, através dessa identificação sólida, né, você descobrir o que Deus quer de você. Vocês lembram de um filme, até um desenho animado, que é do Simba, o leão, que tinha lá o Hakuna Matata? Vocês lembram disso? O que aconteceu ali? Ele era um leão, ele tinha uma energia, né, ali, a energia do leão, de ser um leão. Ele se viu num sistema que ele precisou fugir ali do que Deus, é o exemplo que eu estou dando, do que Deus havia se comprometido, né, prometido para a vida dele, né, o que ele desejava que aquele leãozinho fosse na vida. E aí ele foi se envolver com outras pessoas que viram que ele representava um risco, né, com outros animais, e decidiram fazer com que ele pensasse que ele não precisava ser um leão, agir como um leão. Hakuna Matata, parece bonitinho, né? Leva a vida do jeito que você tem que levar, não interessa, viva de qualquer jeito, não interessa aquilo que você é, viva de qualquer jeito. Até que um dia, o macaquinho descobriu quem ele era, né? Falou para ele que ele era um leão, e ele falou que aquilo tinha ficado no passado. Até que o macaquinho bate na cabeça dele e ele ruge. A energia que Deus colocou nele para ser o que ele deveria ser é despontada. Eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem que, independentemente do temperamento, nós temos uma missão. E é através do nosso temperamento que Deus comunica o que Ele pretende de nós. A nossa maior busca aqui, ainda que muitos não tenham identificado, é sobre a missão, sobre o propósito na vida. Como eu já dei aqui, a macieira sabe que o propósito dela é produzir maçã. A pereira sabe que o propósito dela é produzir pera. A jabuticabeira sabe que o propósito dela é produzir jabuticabas. Qual é o seu propósito? Está para além de ser mãe, pai, tá? É o seu manifestar-se no mundo. E essa energia que Deus colocou através dos elementos é um sinal da sua manifestação no mundo.
se você está perdido, se você não sabe o que rumo dar para a sua vida, se você tem uma insatisfação ali dentro, descobrir o que você é, descobrir a sua constituição, vai te trazer à luz o que Deus quer de você. Isso pode tirar de uma depressão, inclusive. Tá? Isso pode te tirar de uma depressão, porque o que gera em nós depressão é a nossa desconexão com o propósito de Deus para a nossa vida, com o manifestar-se no mundo. E o contrário da depressão é a felicidade. E a felicidade, ela acontece independentemente da circunstância. Ela acontece quando você tem certeza que você está manifestando aquilo para o qual você veio ao mundo. É sobre isso. Então eu queria que vocês entendessem muito. Isso é um caminho para a nossa cura. Isso é um caminho para a nossa cura. Você gostou, Sirlene? Que bom. Que bom. E dentro desse aspecto que eu estou falando aqui, na segunda-feira, e eu já me estendi demais hoje, falei que não ia me estender e me estendi. Na segunda-feira nós vamos ter uma live incrível aqui, que eu vou trazer uma pessoa maravilhosa, que nós vamos falar sobre como os temperamentos podem nos ajudar nos negócios, em ter alguma coisa na nossa manifestação no mundo. E geralmente isso se dá, para além de ser mãe, pai ou qualquer coisa, isso se dá na escolha do que a gente quer fazer. Né? No nosso trabalho, na escolha porque às vezes o nosso trabalho tem que ter um propósito, né? Tem não, nosso trabalho tem que ter um propósito. Nossa, que lindo escutar isso, que bom que vocês gostaram. É o propósito de Deus, gente. De Deus. E isso é que faz você sobreviver a tudo que acontece de ruim no mundo. Isso é que faz com que a gente consiga sobreviver. Entendeu? Se a gente perder isso, acabou. Então, na segunda-feira, nós vamos falar sobre mulheres, homens, temperamentos e a escolha da sua forma de se comunicar no mundo, a escolha do seu negócio. Ai, gente, que alegria. Que alegria ler isso. Então, no mundo, vocês vão encontrar pessoas falando, você é lerdo demais, Mas isso é o que vai te trazer a sua manifestação. O que Deus quer de você está nitidamente alinhado com o seu temperamento, porque foi assim que Deus te construiu, tá? Assim como Ele construiu tudo no mundo. Que máximo, gente! Então, eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Não me deixaram, finalizamos aqui com 52 pessoas. Vocês não me deixaram só no sábado, hora do almoço. Sou muito feliz pela presença de cada um de vocês. Sejam vocês. Não vale a pena ser outra pessoa. Descubram o seu temperamento. Se você ainda tem dúvida, investigue. Vá atrás disso, porque é isso que te vai dar a essência, né? O encontro com a sua essência. E a sua essência está ligada lá com Deus, não está ligada com outra coisa. Então, vamos encontrar isso. Na segunda-feira, amanhã a gente descansa. Na segunda-feira a gente vai estar aqui com convidada que vai nos dar um direcionamento sobre qual o melhor negócio, a melhor forma de comunicação no mundo para cada um dos temperamentos, tá? E como a gente pode equilibrar cada um para que a gente se dê bem, né? Na forma de realizar a nossa manifestação aqui. Então, muito obrigada pela presença de cada um de vocês, pela paciência de me ouvir. Fiquem todos com Deus. Tenham um excelente sábado. Um final de semana magnífico. E eu aguardo vocês na segunda-feira, às 12h12, com a minha convidada especial. Será que vocês sabem quem ela é? Eu vou fazer uma enquete aqui para vocês tentarem descobrir quem ela é. Grande beijo para vocês, fiquem todos com Deus. Lembrem-se de mim nas suas orações, por favor, que eu estou precisando.
peçam pela minha saúde. Eu ficarei eternamente grato por isso. Fiquem todos com Deus. Até segunda-feira, 12h12.